Na live de hoje falarei sobre um tema que muitas pessoas me perguntam sobre ele. Eu vou falar sobre o aborto, aos olhos das constelações familiares, aos olhos desse olhar sistêmico. Qual é a forma que nós, consteladores familiares, através dos conhecimentos dos campos morfogenéticos, que Bert Helling nos revelou, qual é a dinâmica oculta que existe por trás dos abortos? Então eu vou iniciar falando sobre a questão dos abortos, que independente da situação que ele aconteceu, quais são as consequências dele para o sistema. Então, para nós não importa se ele foi um aborto provocado, se foi um aborto espontâneo, se foi aqueles que a gente nem sabia que nós tínhamos acometido, né? Que nós tínhamos passado por essa situação de ter abortado, porque em alguma situação a mulher pode sangrar muito e ela nem perceber que ela estava grávida e perdeu o bebê, né? Quando eu falo bebê, eu já falo da parte do embrião, que a partir do momento que já aconteceu a concepção e existe vida, essa já é uma possibilidade de vida, né? E nesses decorrer dos 9 meses, ou até mesmo depois que nasce, nós podemos perceber algumas dinâmicas que podem acontecer diante dessa possibilidade de vida. E aí eu também vou falar um pouquinho também sobre a situação dos natimortos, né? Daqueles que acabam de nascer e morrem, e daqueles que nascem e morrem precocemente. São crianças que às vezes vivem 1 ou 2 anos. Quais são essas situações, né? Dessas situações de mortes bem prematuras, o que elas apresentam para o sistema familiar? O que elas causam no sistema familiar? Então, primeiramente, quando nós falamos em vida, nós falamos desde o início da concepção, né? A partir do momento que aconteceu a concepção, tudo o que acontecer depois já é um indício de não possibilidade de vida, ou então possibilidade de vida. Então nós, nas constelações familiares, partimos do princípio que quando acontece a concepção, já acontece uma vida. Então, o que acontece para o sistema diante dessa situação do aborto que causa tantos sintomas, tantas situações adversas que tumultuam o sistema? Como nós sabemos, as constelações é baseada nas 3 ordens do amor, né? Pertencimento, equilíbrio, e a gente sempre fala assim, quando nós falamos de pertencimento, nós já falamos da questão de exclusão, porque todos do sistema querem pertencer. E quando alguém é negado o direito de pertencer, desequilibra esse sistema. Então, as ordens do amor é equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Então, quando nós falamos de aborto, nós falamos dessa infração a respeito dessa lei do pertencimento. Quando alguém está proposto a vir ter a vida e é negado por algum motivo, acontece uma exclusão. Como assim, Renata? Se muitas vezes a pessoa fala assim, eu nem sabia que eu estava grávida e na constelação apareceu que eu tive um aborto. Isso acontece, né, gente? Às vezes as pessoas nem sabem que estão grávidas e no momento da vida acontece alguma situação que a pessoa perdeu muito sangue, mas às vezes ela acha que é alguma coisa do organismo dela e na verdade aquilo já era uma vida. E o que isso acarreta, mesmo consciente ou inconsciente, na vida da pessoa? O que isso acarreta? Então hoje eu me dedico a falar com vocês que muitas vezes nós não sabemos de tudo do nosso sistema. E aí nós nos deparamos com várias situações que nós nem imaginaríamos que tem no nosso sistema. E isso aí vocês podem me perguntar, mas isso influencia mesmo eu não sabendo? Sim, porque como eu falo com vocês em constelação familiar, nós tratamos de física quântica.
de energia. Se o campo morfogenético sinaliza um desequilíbrio no sistema, esse desequilíbrio ressoa até nós. Então, os mais sensíveis percebem que algo não está de acordo no sistema. Aqueles que vêm para curar o sistema, muitas vezes eles são conhecidos como ovelhas negras. As pessoas que aos nossos olhos aparentam muito ter dificuldades são essas pessoas que nos despertam e nos fazem sermos pessoas melhores e nos conectarmos com a nossa essência familiar. Porque nós sabemos que só existe o amor que cura e o amor que adoece. E a humanidade escolhe, na maioria das vezes, o amor que adoece. Então, nas questões, quando nós falamos do aborto, nós falamos da questão de um amor que não foi olhado a tempo, de um amor que não foi cuidado a tempo, de um amor de uma pessoa que muitas vezes não teve como olhar com amor para esse ser que iniciava uma trajetória, porque essa pessoa não era tão livre. Então, quando nós falamos de aborto, nós não falamos do individual, nós falamos do coletivo. Nós falamos de uma situação em que eu, que estou numa situação envolvida com um rapaz, e eu chego a uma situação de fazer um aborto, seja ele provocado, é um encontro de destino. Eu que tenho alguém no meu sistema que também fez, e ele também, que tem no sistema dele alguém que fez ou alguém que ajudou a fazer, né? Que a gente sabe muitas vezes que os homens numa situação dessa, eles muitas vezes, eles dão uma cartada para a pessoa definir ou não se vai ter filho ou não, né? Uma palavra masculina no momento que a pessoa descobre que está grávida, a frase masculina tem muita força. E naquele momento, essa pessoa, tanta que ouve, tanta que fala, ela não é tão livre para fazer diferente. Porque no sistema dos dois, existem algo que precisa ser olhado e curado. E neste momento, é um encontro de destinos. Então, a culpa, que a gente pode falar em culpa, não é uma culpa individualizada, é em uma pessoa. Mas é uma reequilibração do sistema. Quando nós estamos no sistema, nós sentimos tudo do sistema. E nós acharmos que nós estamos aqui, como se nós estivéssemos somente com a nossa vida, é nós acharmos muito exclusivos, né? É acharmos únicos. Mas nós, quando estamos falando de sistema familiar, nós estamos falando do que há de mais profundo na humanidade, que é o amor. Então, se nós tirássemos todos os aprendizados da humanidade e sobrasse somente o amor, somente o amor já era necessário para nós buscarmos algo, para nós sermos melhores, para nós buscarmos estar no mundo de uma forma mais leve. O amor, somente o amor, é capaz de curar todas as feridas da alma. Somente o amor que nos faz estarmos aqui de uma forma mais leve. Então, quando eu falo de algumas questões dentro da constelação familiar, e as pessoas podem achar que isso pode ser maldição, nossa, mas se alguém do meu sistema que fez, eu hoje que repito, eu hoje que tento resgatar, nós amamos tão profundamente todos os que vieram antes e todos que virão depois, que nós ficamos ligados como elos de uma corrente. Então, não existem maldição, não existem nada que faça nós acharmos que o que veio antes não foi tão bom. Só existe o amor. Então, quando nós falamos de repetição de destinos, de honra, nós estamos falando de amor, porque nós sentimos profundamente que no sistema precisa acontecer um ajuste. E aí, nós, inconsciente, caminhamos para isso. Então, quando nós falamos de aborto, nós falamos de encontro de duas pessoas
que estão se encontrando para realizar algo a serviço do sistema, né? Então, quando nós temos a oportunidade de olhar isso e ressignificar, nós conseguimos fazer os ajustes. Então, falar de aborto, seja qual ele for, espontâneo, provocado, ou seja, aquele que a pessoa nem sabia que estava grávida, é falar de uma exclusão. Então, quando nós falamos de uma exclusão, nós estamos falando de um reequilíbrio, de incluir esse ser que queria ter pertencido ao sistema e de estar na vida e não teve essa oportunidade. Então, é ressignificar toda a história, porque muitas vezes a pessoa que provocou um aborto, ela não era tão livre para fazer diferente. Existia tantas amarras nela e no sistema que fez com que ela repetisse, por amor. Uma mãe que provoca o aborto, né? A filha vem já com uma memória, né? Porque quando ela habitou o útero da mãe, ela sabia que alguém passou ali antes dela. E aí, quando ela está na vida, e muitas vezes as mães comentam sobre o aborto que elas fizeram, essa filha fala assim, nossa, como minha mãe sofreu de ter feito esse aborto e hoje ela carrega uma culpa e ela anda tão triste. E aí, inconsciente, por amor à minha mãe, eu, para sentir a mesma dor dela, eu faço igual. Então, quando eu falo isso com vocês, eu estou falando não da mente que mente, eu estou falando com vocês de algo que nós, inconsciente, escondemos de nós mesmos. Então, a pessoa, quando faz o aborto, ela está muito ligada ao seu sistema. Ela não é tão livre. E ela faz escolhas semelhantes que teve no seu sistema. Espontâneo, o que acontece quando o aborto é espontâneo? Aquela vida gostaria de ter tido a oportunidade de ver a luz. E aí, nesse momento, ela se sente excluída. Uma boa solução para essa situação é que a mãe, né, que perdeu espontaneamente essa criança, possa dar um bom lugar no seu coração para ela. Como? Nomeando, né? Dando nome é uma forma de você falar que essa criança pertenceu a você, né? Outra forma, se a pessoa chegar a ter filhos depois desse aborto, falar, você não é o primeiro filho da mamãe, você é o segundo filho, né? E outra forma também é da gente falar, né? Que nas constelações a gente tem as frases de cura, de falar, eu vejo você. Porque quando nós falamos, eu vejo você, eu falo com vocês que vocês são importantes para mim. Então, no caso dos abortos, né? Tanto dos provocados, dos espontâneos, ou daqueles que a gente nem imagina ter tido, né? Uma boa solução é dar um bom lugar no nosso coração para eles, porque eles também gostariam de ter tido a vida, mas não eram tão livres para poder estar na vida de uma forma mais leve. Então, quando nós falamos de aborto, nós falamos de exclusão. E dentro das ordens do amor, nós sabemos que toda exclusão faz com que uma pessoa fique fora do sistema. E para que o sistema entre em equilíbrio, é preciso que alguém olhe para essa situação com amor. Então, quando nós vemos nos campos das constelações familiares situações de pessoas que nem lembravam que tinha feito o aborto, porque é algo que traz tanta dor, né? Tanta culpa, que as pessoas escondem tanto que até elas mesmo acreditam que aquilo não influencia na vida delas, né? Então eu já vi constelação que um câncer era um câncer no útero, era uma exclusão de um filho, né, que não teve a oportunidade de ter a luz. Eu já vi constelação que um aborto também gerou peso em todo o sistema dos filhos que vieram depois.
Então, as questões do aborto, aos olhos das constelações, e as consequências para os sistemas são de várias nuances. E quando eu falo em constelação, eu falo de um lugar pequeno, mas muito amplo. Porque no momento que eu dou os exemplos, eu não posso falar que todas as questões ligadas ao aborto são as questões que eu estou falando aqui com vocês. Somente no campo das constelações nós temos a possibilidade de olhar para essa situação e ver o que tem por trás, né? Quando eu falo aqui, eu falo de uma forma bem geral. Eu falo do lugar das experiências que eu vi ou ouvi, ou que eu li nos livros de Bert Helling. E aí eu posso fazer com que vocês reflitam sobre o caso e a situação dos abortos no sistema familiar. Quando alguém do sistema tem muita dificuldade de criar, de estar na vida, possivelmente existe algum aborto no sistema. Então, por exemplo, se eu estou na vida e tudo que eu começo, eu tenho dificuldade de colocar para frente, de tocar, de prosperar, é inconsciente dentro das constelações, existe uma energia que me sinaliza que alguém veio antes de mim e não teve a oportunidade de estar na vida, e por isso eu sinto um peso de estar na vida. E aí eu falo para eu mesma, né? Falo para mim que eu não mereço ter a vida. E aí eu posso ser aquela pessoa que tem ideias ótimas, mas ao mesmo tempo tudo que eu faço eu me boicoto. Tudo que eu faço eu me saboto. Porque eu sinto intimamente uma tristeza tão grande de eu ter a vida. Isso que eu tô falando é inconsciente, tá, gente? De eu ter a vida, que eu faço tudo para eu não ser feliz na vida. Porque alguém no meu sistema não teve a oportunidade de estar na vida. Então, quando eu falo de exclusão, eu falo que pode ser no meu sistema de origem, né? Lá dos meus pais. Ou eu posso estar falando de pessoas de crianças, né? Que foram abortadas, lá na geração dos meus avós, bisavós, trisavós, e está essa energia no sistema de alguém que foi excluído e que ninguém olhou para ele. E aí, quando nós falamos de aborto, está intimamente ligado a tudo, né? Porque sinaliza uma exclusão. E com isso, só para vocês terem uma percepção do que eu estou abordando para vocês, que as crianças que têm dificuldade em matemática, provavelmente no sistema delas tem alguém que foi excluído, provavelmente por aborto. E aí, como na casa dela, por exemplo, vamos supor que ela é a segunda filha e a mãe não falou que teve um aborto na adolescência. Então, ela não é a primeira, ela é a segunda. Então, se na minha casa somos 3 filhas e meu pai e minha mãe são 5, mas teve um aborto antes, então são 6. Se a conta da minha casa não fecha, eu não consigo fechar conta nenhuma na vida. Eu tenho dificuldade de fechar contas, porque a minha matemática não fecha. Existe no sistema uma conta que não fecha, que não bate. Existe no sistema alguém que não foi contado. E se existe alguém no sistema que não foi contado, a minha conta não fecha. Então, hoje em dia, olhar para o mundo aos olhos das constelações é olhar de um lugar bem amplo. Como eu falei com vocês, eu falei na parte da educação. Mas aí a gente pode ir para o lado da saúde, que eu já falei aqui também. No caso dos abortos, né, na família, ele pode ocasionar vários problemas de saúde. Porque é inconsciente, as pessoas trazem uma culpa, consciente ou inconsciente, de alguém não ter pertencido a esse sistema. E se foi uma pessoa que provocou o aborto,
e ela sente essa culpa tão guardada e tão fechada, que às vezes ela não contou para ninguém, ela pode desenvolver um câncer de útero, né? Então, falar de aborto aos olhos das constelações familiares é falar de exclusão. Então, quando nós observamos pessoas que estão na vida, mas têm dificuldade de ter sucesso, de ter alegria na vida, inconsciente, ela pode estar vinculada a uma dinâmica de alguém que gostaria de ter participado ou pertencido à vida e não teve a oportunidade de estar na vida. E eu falar de aborto com vocês, eu me fico livre de qualquer julgamento, porque nós devemos situar todas as situações dos nossos ancestrais, né? No passado, não haviam métodos anticoncepcionais. Então, as pessoas acabavam fazendo o aborto para não ter mais filhos, né? Porque elas não tinham muitas possibilidades de evitar. Aliás, elas não tinham nenhuma. Então, quando elas se viam novamente, às vezes com a casa cheia de filho e grávidas novamente, elas procuravam pessoas para ajudá-las a tirar esse filho. E esse filho muitas vezes não era contado e nem falado para os outros. Eram segredos de família. E hoje, quando nós, em 2020, fazemos as constelações, nós percebemos exclusões de abortos que foram feitos há 4 gerações para trás. Nossa, Renata, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Constelação, então, aponta para algo que eu nem tenho nada a ver e eu estou envolvida. Como eu iniciei a live falando sobre o amor, se todas as ciências, se todos os conhecimentos do mundo sumissem e se tivesse só o amor, somente o conhecimento do que é o amor, só esse conhecimento já seria necessário para nós vivermos. Então, quando eu falo em constelação familiar, de honra aos ancestrais, eu falo de amor. Nós, por amor, sentimos essa vibração no nosso sistema familiar, no nosso clã, de exclusão. E nós, de alguma forma, nós incluímos, seja até as pessoas que provocaram, ou seja, até as pessoas que foram excluídas, nós começamos a ter essa energia. Aí essa energia fica muito clara, que as pessoas que provocam o aborto, elas carregam uma culpa, né? Uma culpa, vou falar no micro, né, gente? No micro tem uma culpa. Mas quando eu falo no macro, ela tem uma atualização de versão de algum ancestral que fez algo parecido com essa pessoa que está abortando, né? Porque eu sempre falo nessas lives que nós não somos tão livres quanto nós achamos. Nós estamos intimamente entrelaçados aos nossos ancestrais. E quanto mais nós nos curarmos, nós curamos os nossos ancestrais e nós aliviamos o destino dos nossos descendentes. Então, hoje, nós temos a possibilidade de olhar para tudo que foi de uma forma mais leve, né? O convite das constelações familiares é justamente esse, que nós possamos olhar para toda essa dor, né? Que não é fácil para uma pessoa, vamos colocar os nossos bisavós, estarem com a casa cheia de filhos e ainda parecer mais, né? Então, nós, no momento, nós não entramos em julgamento, porque cada um só é o que dá para ser. Então, naquela época, os nossos ancestrais não tinham outra forma de olhar para a vida. Eles nem sabiam dos conhecimentos que nós hoje nós temos. Então, quanto mais nós ficamos sabendo das coisas, mais responsabilidade nós temos. E aí, quando nós buscamos a tomada de consciência do autoconhecimento, nós vemos o quanto de responsabilidade nós temos com a nossa vida, com a vida dos que foram e com a vida dos que virão.
Cabe a nós, hoje, que estamos aí correndo com o bastão, termos essa consciência de fazermos um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve, de olhar para essas questões e nos aliviarmos, para nós continuarmos a nossa trajetória, porque tudo que foi não tem como voltar, né? Mas tem como a gente fazer um pouquinho diferente, né? Então, quando nós olhamos para os abortos e ressignificamos eles hoje, nós temos a possibilidade de nos curarmos e curarmos todos os que vieram antes. Olha que coisa forte, eu acho muito forte isso, porque nós conseguimos incluir alguém que foi excluído do nosso sistema, né? E isso é muito sério, porque quem gostaria de ser excluído, né? Nós, às vezes, quando estamos em família, muitas vezes nós podemos, às vezes, não sentir parte daquela família, né? Às vezes, fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas não estar nessa família é dolorido, porque a gente pode sentir uma exclusão muito grande. E todos nós sabemos que dentro dessa vida, quando nós não estamos pertencendo ao nosso sistema familiar, nós nos embolamos, nós adoecemos, nós perdemos saúde, perdemos tudo que há e que esse mundo nos oferece, principalmente dinheiro, né? Então, quando eu falo de pertencimento, eu falo de algo muito profundo. Quais são as consequências desse aborto, seja ele qual for, para o sistema? Nós sentimos um peso muito grande no sistema. Sentimos que as pessoas adoecem e não sabem por quê. As pessoas não conseguem ter sucesso, investem muito dinheiro e não conseguem ter sucesso. As pessoas procrastinam. As pessoas deixam de realizar o sonho delas. Por que que acontece tantas coisas no sistema que faz com que essa pessoa se boicote, que ela não se sinta merecedora de tudo que ela conquistou, que ela não se sinta parte do sistema? Então, quando algum é abortado, o que vem em seguida sabe que naquele útero alguém habitou. E aí ele sabe que falta alguém. E ele sabendo que falta alguém, ele fica sem o lugar dele no mundo. Porque muitas vezes não é comentado para ele que houve um aborto. Então ele não é o primeiro filho, ele é o segundo. Então, quando eu não sei o meu lugar no meu sistema familiar, eu não encontro o meu lugar no mundo. E essa culpa, né? Eu vou falar do micro, que é do individualizado. Eu me culpo, eu culpo o outro que às vezes me induziu a fazer e eu não era tão livre para poder não ter feito, né? Por isso que a gente sai do julgamento. Porque às vezes hoje as pessoas têm uma consciência e falam assim, nossa, por que eu fiz isso? Mas as pessoas não são as mesmas hoje do que eram naquela época, né? Nós não somos os mesmos, ainda bem. E aí, essa questão da culpa, a gente também culpa o outro de não ter dado uma oportunidade para a gente ter feito diferente, né? Ou uma oportunidade de não ter feito o que a gente fez, né? Então essa culpa fica ressoando no sistema. E muitas vezes essa culpa acaba gerando uma ruptura. Por exemplo, se eu namoro e acontece de eu engravidar e eu não tinha o desejo de engravidar e eu aborto, nesse momento que eu faço essa ruptura do aborto, eu estou ali naquela hora rompendo também o relacionamento. Aí vocês falam assim, nossa, mas você acha que é isso? Energeticamente já aconteceu a ruptura. Ela pode demorar um pouco mais, acontecer mesmo, de fisicamente os dois ficarem separados. Mas naquele momento, o que estava unindo, né, que era a intimidade, naquele momento acontece a ruptura. E emocionalmente já finalizou.
Então, isso é muito comum quando acontece os abortos, seja em namoro ou quando é casado, de acontecer a ruptura, né? As pessoas separam. Por que acontece isso? Porque se eu tiver casado e aí a gente toma a atitude de abortar, naquele momento os dois têm culpa, né? Se sentem culpados de fazer isso. É como se tivesse cometendo um assassinato, né? Um homicídio. Então, naquele momento, os dois, é como se eu não te visse, eu evitava relembrar o que nós vivemos. E aí, nós nos separamos. Ah, Renata, mas se for... Tem gente que às vezes está casado, o aborto não foi provocado, foi espontâneo. E naquele momento pode acontecer também uma ruptura emocional. Por quê? Um acha que quem tem a culpa é o outro, né? Ah, não, deve ser ele. Ele que não era tão bom. Por isso que aconteceu. Aí ele pensa, não, o útero dela que devia ter problema. Aí emocionalmente acontece uma ruptura. Quando o casal não direciona a culpa para um ou para o outro, o casal direciona muitas vezes a culpa para o médico. Aí eles continuam junto, porque a culpa foi para o outro, aí dá para continuar, entende? Então, no espontâneo, muitas vezes, às vezes acontece de continuar porque o médico que foi negligente, às vezes, né? Uma forma de eu tirar a sua culpa e a minha culpa, vão jogar a culpa pro médico. E num lugar que não existe culpa, porque se eu estou falando que tem no sistema algo parecido, ninguém ali é culpado, mas as pessoas sentem uma culpa. Esse sentimento está dentro delas, né? É intrínseco a elas, né? Então, o casal que aconteceu um aborto espontâneo, ele pode continuar casado, mesmo depois desse aborto, quando eles escolhem uma terceira pessoa para ter essa culpa. Então, é muito sério essas questões do aborto, porque mesmo eu estando na situação, né, mesmo eu estando casada, esse aborto pode ocasionar algo para o meu relacionamento ali agora. Um fim, né? Um fim de relacionamento. Então, muitas vezes eles vão para outros relacionamentos e não comentam que tinham acontecido o aborto no relacionamento anterior. E aí, essa provável vida não é contado em lugar nenhum, né? Ninguém lembra de contar. E o que nós vemos nos campos das constelações familiares é justamente isso. Quando aparece alguma situação que precisa alguém ser incluído e existem casos de abortos na família, o que esse aborto quer mostrar é que ele pertence ao sistema e que ele quer ser visto e que ele quer ter um bom lugar no coração das pessoas. Então, no campo das constelações, quando o aborto é olhado aos olhos das constelações, nós temos a oportunidade de incluir essa energia, esse princípio de vida, né, que ia vir a ser no sistema familiar. E aí o sistema se acalma. Nossa, Renata, quando você fala isso, parece até mágica, né? Não é mágica. Isso é o amor. Quando todos do sistema estão em equilíbrio, estão pertencendo ao sistema, eles se sentem leves, né? É como se vocês dessem um lugar digno para alguém que nunca foi olhado. Então, o aborto, quando nós olhamos para o aborto, nós olhamos para alguém que gostaria de ter tido a vida e não teve a oportunidade de estar na vida. E aí, somente o olhar, de um olhar ressignificado, de um olhar com amor para esse ser, é que tem a possibilidade de aliviar o destino de todos do sistema. Não somente o seu que provocou ou não, mas de todos que pertencem ao sistema. Porque se aconteceu na nossa geração isso, é porque já tinha acontecido antes.
E aí, para a gente quebrar esse ciclo, é necessário que nós incluamos essas pessoas, esses seres que queriam ter participado da vida e não tiveram a oportunidade de participar, seja por qual motivo. Ah, Renata, e no caso da fertilização in vitro, né? Que o embrião já está lá, está fecundado, já está lá no útero, né? Para ser prosseguir o caminho dele. E aí, com 3 semanas, 4 semanas, acontece que ele sucumbe, não acontece dele prosseguir, né, na vida. É um aborto. Então, todas as fertilizações, né, que aconteceram, porque quando eu falo em fertilização, eu já falo de vida, né, como se fosse num casal a concepção, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Mas como eu estou falando de algo artificial, quando eu falo de fertilização, houve esse encontro, mesmo que não foi provavelmente das formas que nós conhecemos do ato sexual. Mas quando acontece essa fertilização in vitro, a vida já deu o sinal que ela viria. E se acontece algo que ela não venha a ser, ela tem que ser contada. Então, existem pessoas que já tentaram várias fertilizações, né? Que eu conheço pessoas que tiveram 4 fertilizações antes, propriamente, do primeiro filho, e essas 4 fertilizações, elas não eram contadas até a pessoa ter a consciência que elas foram vidas. Então, no caso de eu ter tido 4 fertilizações in vitro, e aí vem o meu filho, que para a humanidade pode ser o primeiro, na conta do sistema ele é o 5º. E aí eu falo pro meu filho, você é o 5º. Olha, aí vocês vão falar assim, nossa, que loucura, você é o 5º. É, porque antes de você, a mamãe e o papai tentamos 4 vezes. E aí, graças a Deus, nós tivemos a possibilidade do no 5º você vir. Então, quando nós contamos todas as possibilidades que eram, nós damos um lugar para todos os que eram para ter sido. Vocês concordam? Porque se aquele primeiro tivesse chegado a ver a luz, ele já era vida. E aí talvez não tivesse acontecido os 4, né? Os 4 que veio depois. Então, todos os que vieram antes, eles têm que ser contados. Então, no caso do aborto, quando uma criança chega no útero, ela sabe energeticamente quantos habitaram esse útero. Então, pode acontecer das mães manterem esse segredo e os pais as 7 chaves. Mas energeticamente, a criança sente o peso de ter vindo depois de alguém que não teve a oportunidade de ter tido a vida. E aí, tudo que ela começa na vida, ela não consegue finalizar. Quantas pessoas que nós vemos as ideias que eles têm na vida e a gente vê o negócio fluindo que vai dar certo e de repente a pessoa fala assim, isso não é pra mim. E aí larga tudo e volta a estaca zero. E aí depois passa um tempo, começa algo de novo e depois desiste. Quantas pessoas que têm muito sucesso, têm muito dinheiro e de repente começa a dispensar o dinheiro. Inconsciente, pode haver uma dinâmica oculta em que essa pessoa sente um peso de estar na vida porque alguém não teve a vida. Então, quando eu sou muito beneficiada financeiramente, eu tenho sucesso, eu inconsciente, quando eu sei que alguém habitou o útero da minha mãe antes de mim, eu começo a fazer tudo para eu fracassar, para que eu não tenha vida. Quantas pessoas que vêm após os abortos e elas são pessoas que tendem a ser suicidas, porque elas sentem que elas não merecem ter a vida e com isso elas adoecem. Com isso elas procuram algo que faça que elas procurem um meio também de não estar na vida. E aí elas procuram o caminho que faz com que elas se sintam reconfortadas, assim como aquele ente que veio antes dela e não teve a mesma oportunidade.
Então, quando nós falamos de abortos, sejam eles de qualquer situação, espontâneo, provocados, ou aqueles que nós nem imaginamos que nós tivemos. Sejam os natimortos, aqueles que nascem e acabam de nascer e morrem. Ou sejam aquelas mortes precoces. Quando nós falamos de mortes até 2 anos e que elas não são comentadas no sistema, né, que os pais não comentam com os filhos que existiram essas crianças, nós falamos de exclusão. E dentro das ordens do amor, quando nós falamos de hierarquia, pertencimento e equilíbrio, nós falamos do essencial, que é o amor. Somente o amor é capaz de equilibrar qualquer situação. E quando nós damos um bom lugar para todos os excluídos do sistema, nós temos chance de aliviar a nossa vida. Aliviar a vida dos nossos ancestrais e dos nossos descendentes. De nós sentirmos que estamos na vida merecedores de tudo o que a vida tem para nos oferecer. Quando nós falamos de procrastinação, de pessoas que procuram o fracasso, de pessoas que procuram a morte, podemos olhar se existe alguma dinâmica relacionada a algum aborto do sistema familiar. Então, a partir do momento que houve a concepção, houve a fecundação, houve vida. E a partir do momento que esses não foram contados, nós começamos a observar o peso que existe no sistema familiar. Todos sentem que algo não está de acordo. Todos sentem uma energia que faz com que a gente possa falar assim, nossa, tem hora que eu tô alegre, eu tô num lugar alegre, de repente me vem um sentimento assim ruim, e aí a minha vontade era nem de estar naquele lugar. Até um sentimento desse pode estar vinculado a vocês sentirem que alguém não está pertencendo e não foi contado. Então, falar de constelação familiar é falar de saúde pública, é falar de sanidade pública. Porque quando nós entendemos que nós estamos no micro, mas na verdade nós estamos ligados ao macro, nós começamos a entender que nós somos tão insignificantes, que a nossa parte que nos cabe agora é fazer algo para algo tão grande, que é o nosso sistema familiar. E aí nós temos chance de aliviar o destino dos nossos filhos. Porque quanto mais disso tiver no nosso sistema, mais vai proliferando para frente. E nós, quando começamos a tomar consciência de todos esses conhecimentos que Bert Hellinger trouxe através das constelações familiares para a humanidade, nós começamos a olhar com mais doçura, com mais complacência, com mais respeito, sem julgamento, para tudo que foi da vida daqueles que não eram tão livres para fazer diferente. Daquelas pessoas que naquele momento elas tiveram que tomar a decisão, e às vezes a decisão mais acertada era essa. E aí olhar para tudo isso com amor e incluir esse que queria pertencer ao sistema é fazer com que o sistema alivie e o nosso destino possa ter a possibilidade, né, de ser mais leve, de ser mais feliz, né, da gente ter uma vida mais leve, porque o que nós observamos na humanidade, né, quando nós olhamos para a humanidade com os olhos das constelações familiares, nós olhamos o tanto que existe de desequilíbrio nessas 3 ordens. Se toda a humanidade pudesse ter acesso a essas informações que as constelações familiares trouxe, né, para a humanidade, e desse um bom lugar de aceitar, de olhar, de ouvir, porque tem pessoas que às vezes a gente fala de constelação, elas nem sabem o que é e nem querem ouvir. E às vezes, por algum motivo, ouve e fala assim, nossa, tudo que você falou foi para mim, né? E aí, quando eu falo de constelação, nós ampliamos a nossa visão. E aí nós percebemos que quanto mais pessoas tiverem consciência dessas 3 ordens
né? E quanto mais estiver ligada a esse equilíbrio dessas 3 ordens do pertencimento, que todos os sistemas querem pertencer e devem pertencer, da hierarquia, que todos que vieram antes de nós é maior do que nós, e do equilíbrio, que entre todas as relações tem que haver equilíbrio para poder não pesar nem para um e nem para o outro. Nós começamos a olhar para a vida de uma forma mais leve. Muitas pessoas podem falar assim, mas Renata, e no caso de uma pessoa violentada, a questão do aborto, né? Eu não quero trazer polêmica nenhuma para cá, mas eu quero que vocês entendam que quando aconteceu a concepção, aconteceu uma vida. E todo aborto é uma exclusão. Então, quando eu falo de algo que fugiu ao destino da pessoa, que foi muito duro e pesado, eu não tiro nada disso que foi, mas eu olho para isso lembrando que o aborto é uma exclusão, né? E que essa pessoa que passou por essa situação não estava tão livre. Alguém do sistema dela também passou por algo parecido. E alguém também do sistema de quem estuprou ou violentou também não era tão livre, porque no sistema dele também aconteceu algo parecido. Então eu não entro aqui na questão moral, né? Quem sou eu? O que eu falo para vocês, a reflexão que eu trago para vocês é que dentro das constelações familiares, a concepção, né, quando houve a vida, aconteceu a vida e aconteceu o aborto, houve uma exclusão. Isso é fato. E aí, dentro da exclusão, nós começamos a perceber quais são as consequências para o sistema, para quaisquer que sejam o sistema, né? Então, quando eu faço essa reflexão com vocês, eu faço a vocês tirarem as conclusões que vocês acharem pertinentes. Ah, mas é duro, é bruto. Mas quando nós falamos de constelação, nós falamos de destinos. E quando nós falamos de encontros, né, de destinos, nós falamos de algo muito grande que foge ao nosso controle. Nós olhamos de uma ótica muito limitada. E o universo e Deus tem uma ótica muito mais ampla para curar as nossas maiores dores. E aí, quando alguém é chamado a olhar para essa dor, para ressignificar em amor, nós temos a possibilidade de aliviar tudo o que foi do jeito que foi. Porque os nossos ancestrais, com certeza, fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Aí, por mais julgamentos que aconteçam, nós não éramos, né? Os nossos ancestrais não eram tão livres para fazer diferente. E aí, hoje, é muito claro nós olharmos isso dos nossos ancestrais em detrimento de nós. Na nossa trajetória de vida, quantas coisas que nós fizemos e que hoje nós pensamos e falamos assim, nossa, de jeito nenhum eu faria isso hoje, né? Então, nós vamos amadurecendo através das vivências, né? Todos os dias nós aprendemos e conseguimos ressignificar as coisas e transformando. Aí vocês podem pensar assim, mas as constelações não existiam na época dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais ainda estavam aprendendo ainda sobre o amor. As formas mais duras, né? De respeitar o pai, né? De respeitar o pai mesmo, o pai, às vezes, tendo aprendido apenas bater. Esse pai que, às vezes, a forma de carinho que ele recebeu foi o tapa, né? Às vezes a gente quer receber isso aqui, né? Mas, às vezes, os nossos ancestrais só tinham o tapa para dar. Até isso já era uma forma de contato. Porque se nós olharmos para tudo para trás, os homens ficavam bem separados das mulheres e das crianças. Havia um distanciamento, né? Na história da humanidade, sempre houve essa separação. Hoje em dia, que os homens estão aprendendo a lidar com todas as coisas do lar e fazer parte de uma unidade. Então,
Hoje nós temos a possibilidade de usufruir dessa proximidade dos nossos maridos, porque os nossos ancestrais percorreram um caminho que nós não sabemos. E aí hoje nós temos a possibilidade de ter um homem dentro de casa que traz mais paridade, né? Está mais próximo de nós. Então olhar para tudo que foi e agradecer é estar em consonância e estar em equilíbrio e harmonia e dizer sim para tudo que foi. Está tudo certo, porque todos os nossos ancestrais passaram por algo que nós nem imaginamos. E aí, tudo que foi trabalhado e construído chegou até nós de uma forma mais leve. O destino dos meus pais foram destinos mais pesados do que o meu. Os destinos dos meus filhos serão destinos mais leves no que diz respeito à questão física. Mas as questões emocionais vão depender diretamente da forma com que eu me curo nos meus pais. A forma que os meus filhos me tratam é a forma que eu trato os meus pais. A forma que meus filhos se relacionam comigo é a forma que eu me relaciono inconscientemente com os meus pais. Nossa, Renata, mas eu me relaciono tão bem com meu filho, com a minha filha, e eles sempre têm atrito. Será que aí dentro de vocês não tem atritos tão pesados de vocês em relação aos pais de vocês que vocês nem têm consciência? E isso faz com que seus filhos repitam externamente para tornar visível para você acordar e tomar uma atitude e se curar nos pais de vocês? Quando nós olhamos para os nossos filhos e sabemos que eles são os nossos sintomas em relação aos nossos pais, nós começamos a olhar para nós com mais cuidado. Quais são os julgamentos que tem dentro de mim, bem escondido, que eu não tenho nem noção, nem consciência? E isso está fazendo com que o meu relacionamento com os meus filhos seja difícil. É, na verdade, o relacionamento seu com a sua criança interior e com as imagens que você criou dos seus pais, que está fazendo com que você desperte. Então, quando os filhos têm muitas dificuldades, na verdade, não são os filhos que têm dificuldades. Somos nós, que teimamos em não olhar para as nossas feridas, para não olhar para a nossa criança ferida, que está lá na primeira infância, pedindo algo dos pais. E nas constelações, nós temos essa oportunidade única e divina de ressignificar toda essa dor, tudo isso que nos nossos olhos de criança, as nossas imagens, transformamos em dor. Hoje, através das constelações, nós temos a oportunidade de olhar para isso e ressignificar e ir para o amor que cura. Porque muitas vezes nós estamos ficando no amor que adoece. Então, quando nós falamos de aborto, nós falamos de luto. E muitas vezes esse luto não foi feito. Muitas vezes esse luto foi negado, até para a pessoa que fez. Ela não se deu o direito nem de ressignificar aquilo naquele momento. E aí ela fica carregando esse luto pelo resto da vida. Através das constelações, nós temos a possibilidade de dar um bom lugar para esse luto no nosso coração, né? Para esse aborto. E falar e deixar bem claro essa seguinte frase, que é uma frase de cura das constelações. Eu vejo você. Em todas as constelações que eu assisti ou que eu fiz, quando um aborto houve da pessoa que provocou, sendo espontâneo ou provocado, né? Quem fez o aborto, quem passou pela situação do aborto, quando esse aborto houve, né? Quando essa pessoa prolifera, né? Profere essa frase de cura, né? Profere. Ela fala, eu vejo você, na mesma hora a respiração até muda. O diafragma fica menos contraído. Tudo fica mais leve.
quando nós falamos de aborto. Nós falamos dos lutos que nós carregamos, sejam dos nossos ancestrais ou nossos, que nós não olhamos, ou não queríamos ter visto, né? Ou passado pela situação. Numa situação que a pessoa está em várias tentativas de engravidar e vai perdendo, chega um ponto em que ela nem quer lembrar que houve tantas tentativas. E aí ela nem faz os lutos necessários. Devemos fazer todos os lutos, porque foi vida, né? Do mesmo jeito, de uma vida que dura muito, de uma vida que arrasta muito tempo, nós fazemos o luto e as honras que devem ser feitos. Assim nós devemos fazer com esses abortos que não tiveram a oportunidade de ter sido olhado com amor. Quantas vezes nas constelações, quando as pessoas têm a oportunidade de olhar para esse aborto, elas falam e verbalizam claramente isso, que se esse aborto tivesse ter tido a vida, né, a oportunidade de estar na vida, a vida delas poderiam ter sido mais leve, porque muitas coisas fizeram que ela tivesse esse peso durante a vida toda, como se arrastasse mesmo âncoras, porque eles ficam energeticamente ligados a quem estava gerando. Então, falar de aborto é falar de vida, é falar de morte, é falar de exclusão, é falar de inclusão, porque tudo que nós excluímos, ele aparece para nós em forma de sintomas na nossa vida, seja através de eu não ter sucesso, de eu não querer ter alegria, dos meus filhos se sentirem pesados, ou eu ter tendências a suicídio. Quando eu falo com vocês para atentar sobre essa questão, eu falo com vocês para perceberem e às vezes mesmo procurarem saber se no sistema houve muitos excluídos através de aborto, porque era muito comum isso, né? Muito comum. E aí, quantas constelações também que eu já fiz e a pessoa não sabia que tinha acontecido o aborto, que elas nem sabiam que estavam grávidas, e elas tiveram a oportunidade de dar um bom lugar para esse aborto no coração. Então, quando nós falamos desse assunto, nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de pertencimento, porque todos do sistema querem pertencer. Então, quando eu olho para uma situação dessa, eu tiro tudo o que me faz excluir. E aí eu sigo mais leve para a vida. E eu tenho certeza, diante de tudo que eu vi nas práticas de constelação, que as pessoas ficam mais leves. É como se tirassem uma pedra das costas, né? E aí ela tem a oportunidade de ressignificar o aborto, seja ele por qualquer motivo, porque nós sabemos que cada um só faz o que dá conta, né? Então nós não entramos no julgamento. E aí, quando tem a oportunidade de olhar para algo e trazer um outro significado hoje, nós temos a oportunidade de seguir para a vida mais leve. Então é isso que eu queria hoje trazer para vocês, que me pediram, né, na sugestão para eu falar sobre aborto, sobre fertilidade, sobre as consequências do aborto para o sistema. Então é essa contribuição que eu trouxe para vocês, mas somente no campo das constelações familiares que nós temos a oportunidade de olhar o todo. Nós temos a oportunidade de olhar cada caso de uma forma, porque constelação nós não podemos generalizar. As constelações são individuais e únicas. O que às vezes aparece numa situação de aborto para uma pessoa, que pode ser às vezes um câncer no útero, para outra pessoa aparece como uma procrastinação.
Então, somente no campus morfogenéticos, nós temos a possibilidade de olhar para tudo isso e dar um bom lugar e falar: eu vejo você. Eu dou um bom lugar no meu coração, porque naquela época que eu fiz o aborto, eu não tive a oportunidade de te dar um bom lugar. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa. Hoje eu estou tão mudada que eu sou capaz de olhar e até sentir muita falta de você no meu sistema. O que aquilo me causou foi muita dor. E hoje, o que eu tenho para dizer para você, meu filho amado, é que você faz falta. Então, quando nós nos deparamos com o que é nosso e nós reconhecemos a nossa responsabilidade e também a nossa pequenez diante de tantas coisas, porque nós não somos tão livres para fazer diferentes muitas vezes. Nós estamos ligados a essa teia do nosso sistema e muitas vezes fazemos por amor e honra aos nossos ancestrais. Repetimos e atualizamos destinos. Quando nós temos a possibilidade de ouvir aos olhos das constelações familiares as questões sobre o aborto e todas as consequências e todas as soluções, nós temos a possibilidade de aliviar o nosso destino. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, foi uma sugestão e como sempre eu amo sugestões para a live, para falar isso, que nós possamos olhar para os excluídos do nosso sistema, que foram excluídos através do aborto, seja ele qual foi a forma, se foi provocado, espontâneo, eu nem sabia que estava grávida, e dar um bom lugar para eles no nosso coração e falar com eles: vocês fazem parte. Então é isso, um beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima.